Eu tava pensando em fazer uma história nova outro dia e eu comecei a traduzir assim um combo de histórias. Peguei várias histórias que eu achei boas e comecei a traduzir e eu escolhi essa pra justamente ser hoje. E justamente no dia de hoje eu tive um compromisso muito importante de manhã e eu consegui. Deu certo, eu tô muito feliz. E em contrapartida, o meu computador morreu. A tela dele morreu, eu vou mandar pro conserto amanhã, então eu não sei como eu estou fazendo pra isso dar certo. Mas se vocês estão ouvindo é porque deu certo, né? Então eu espero que vocês gostem e comentem o que vocês acharam e... passem a palavra adiante. Vamos lá. Alguma vez você já observou as pessoas no metrô? É tão estranho ter que ignorar alguém que tá na sua cara. Uma lata de sardinhas vem à mente. Só que os passageiros não são unidos por um vínculo de óleo espesso ou salmoura. Não, na verdade eles estão marinando em um miasma de suor, perfumes e aborrecimento. Todo mundo absorvido em seus pequenos mundinhos, presos em seus pequenos casulos quentes. Lá, zumbindo pelas entranhas da cidade, você encontrará pessoas lendo livros, jornais, ou tendo os rostos iluminados por um PlayStation portátil, ou até por um smartphone. Menos eu. Eu sempre estarei olhando através das grossas janelas de vidro, na escuridão tremulante. Às vezes, tarde da noite, eu espero pegar o mesmo trem, mais uma vez. Aquele, para que eu possa ver tudo novamente. Tinha sido uma daquelas semanas. Na verdade, tinha sido um daqueles meses, onde os documentos se empilhavam em minha mesa como uma roupa suja. O chefe estava no meu pé. Careca desgraçado. Desfilando com sua hipoteca e seu carro esportivo europeu. Nos empurrando para outro projeto de merda para algum cliente do outro lado do país. Os dias e as noites perderam significado. Ir pro trabalho cedo para não ficar preso na multidão. E ter que voltar para casa sem nunca ver a luz do sol. A cafeína era minha única amiga. E no fim de cada dia, eu tinha que correr como um louco para pegar o último trem para casa, porque o bastardo miserável não iria nem assinar as reivindicações de táxi tarde da noite. Ele dizia que fazia bem para os indicadores de equilíbrio da vida profissional. Outro dia estúpido de números, slides de apresentação e texto tinham finalmente terminado. Para ser franco, eu não sabia se a versão do relatório sem sentido que eu estava trabalhando era o 5º ou o 50º. E eu nem sabia mais a diferença entre eles. O escritório já havia esvaziado uma hora antes. Meus últimos colegas de trabalho me dando um tapinha nas costas, com pena, enquanto saíam. Eu amaldiçoei enquanto eu enfiava meu laptop e jogava alguns papéis na minha bolsa. Eu ia perder a droga do trem. O calor do velho edifício deu lugar ao frio amargo quando eu pisei correndo na calçada. A estação estava deserta. Não era surpresa naquela hora da noite, mas estranho mesmo assim. Há algo diferente sobre ver um espaço destinado a multidões abandonado às moscas. Há um ar de proibido sobre esses espaços vazios. E foi assim que a minha noite começou. Expectante, esperando que algo acontecesse. Não que eu me importasse no momento. As escadas rolantes estavam desligadas. E eu estava sibilando duramente na hora que eu pulei o último degrau e pisei na plataforma. Pensei que o último trem já tinha saído. Eu estava me preparando para um passeio de táxi caro de volta para casa. Eu estava prestes a sair, quando um trem parou com um familiar grito de metal sobre metal. O grafite adornava a pele cinzenta do trem. Tatuagens tribais para uma locomotiva moderna. As portas sibilaram. O ar quente vazou de dentro da cabine. E eu entrei. O trem, estranhamente, estava cheio. Não lotado, mas cheio. Me encontrei sentado entre um homem velho, vestido com um casaco castanho, e uma moça que usava um vestido formal escuro. Uma grande flor amarrada no peito. O rosto com uma máscara de rímel e sombra no olho, inexperientemente aplicado.
Diante de mim estavam 2 homens sentados, fardados, do exército. Seus couros cabeludos avermelhados brilhando por entre os cabelos curtos. E havia muito mais gente. Era algo intrigante ter uma cabine tão cheia, tão tarde da noite, e com passageiros tão diferentes. Com um tremor, o trem saiu da estação. Me arrumei contente no assento. A rede móvel dos túneis nunca foi confiável. Eu teria que encontrar outra maneira de me entreter na viagem para casa. Os ruídos dos trilhos guinchantes e o barulho do ar passando rápido pelas janelas pareceram diminuir. Em vez disso, a cabine estava cheia de sussurros suaves, aqueles tons abafados de uma multidão em um teatro, esperando, mas nunca se calando. O vagão parecia mais frio do que deveria estar. Será que o aquecimento está desligado de novo? Não pode ser. Eu tinha certeza que a cabine estava mais quente do que a plataforma há 1 segundo atrás. Mas agora parece que eu estava de volta no frio. Eu puxei meu casaco um pouco mais apertado. Olhei para o grupo de indivíduos estranhos na cabine. Todo mundo parecia fora do lugar. Por que haveria um bando de garotos do colégio, obviamente embriagados, tão tarde da noite? Ou as garotas que usavam o que parecia ser uniformes escolares coloridos. Me movi desconfortavelmente no assento de plástico. Não havia um único telefone celular ou qualquer dispositivo eletrônico à vista. Algo estranho nos dias de hoje. Olhei para a linha de luzes de LED que indicavam o progresso do trem ao longo do meu percurso. Faltavam 5 estações. Eu ainda estava olhando para a tela quando o trem zumbiu pela próxima estação. Não parou, nem sequer desacelerou. Apenas continuou seguindo. As luzes e os pilares da estação passaram em um borrão. Eu me encostei na cadeira, meus olhos se arregalando. Em que tipo de trem eu tinha entrado? O resto da multidão pareceu nem ligar para o comportamento do maquinista. Na verdade, o baixo zumbido dos sussurros ficou ainda mais alto enquanto o trem progredia. Ainda estávamos atravessando o túnel escuro, as luzes do teto brilhando e apagando, quando uma das meninas com uniforme escolar colorido me encarou com os olhos arregalados. Ela se aproximou do grupo de estudantes embriagados e puxou a manga de um dos jovens. Ele deveria ser um jogador de basquete, de tão alto que era. Ele quase teve que se dobrar para levar sua orelha até o rosto da menina. Ela gesticulava enquanto sussurrava algo para ele com urgência. Eu não ouvi nada por causa do som do trem. Ele piscou, deu um passo para trás quando ele olhou em minha direção, como se me visse pela primeira vez. Seu rosto bonito se torceu estranhamente. Que foi isso? Raiva? Não. Ele parecia querer algo. Ele parecia com fome. Seus companheiros deram falta dele na conversa e dirigiram seus olhares para o foco da atenção. Para mim. A mesma gama de emoções circulou entre seus rostos. Choque, e então uma percepção, um endurecimento de suas feições. Eles estavam com fome também. O gigante deu um passo adiante, talvez reagindo a algo que eu fiz sem perceber. Uma dos colegiais então o deteve. Lentamente, mas vivo, o sentimento se espalhou pela cabine, como uma faísca espalhando fogo de galho em galho. Os 2 homens uniformizados levantaram o olhar para mim e apertaram suas mandíbulas. O velho ao meu lado foi para outro assento para que ele pudesse olhar para mim sem esticar o pescoço. Do lado de fora, um borrão de luzes me disse que a outra estação havia passado. Mais 3 paradas. Eu encolhi em meu assento, os tendões queimando em minhas mãos enquanto eu apertava minha bolsa nervosamente, como se me agarrar ao meu trabalho, o foco da minha vida, fosse me proteger e me salvar desse pesadelo. Não. Eu senti o peso de seus olhos em mim, como insetos rastejando sobre minha pele. Algo estava errado. Essa multidão estranha, tão diferente, havia se unido para estudar os poros da minha pele, com intensidade. Não se importe com eles. Eles apenas estão com ciúme de você, disse a moça ao meu lado, com uma voz suave, calmante. Não encare de volta, nem fale com eles. Eu me virei para olhar para o senhor que estava do outro lado. Mas do que eles estão com ciúmes? Eu só queria pegar o último trem para casa.
É o último trem para casa, para todos nós também. Ela sorriu. Estava muito pálida. Muito linda. Mas nem todos querem estar aqui e olhar para você voltando hoje à noite. Os deixa infelizes. Mas de onde eles vieram? Teve alguma convenção, uma reunião, algo assim? Comecei a olhar pelo vagão novamente, mas fui interrompido pelos dedos femininos que tocaram meu queixo. Seus dedos gelados. E ela virou minha cabeça para encará-la. De toda parte. A maioria deles não queria estar aqui. Exceto eu, talvez. Eu já tinha me cansado de onde estava. Sinto saudade dos meus pais. Não os vejo há tanto tempo. Demorou um pouco, mas eu uni coragem suficiente para ir visitá-los. Ela parou de repente, pensativa com o que havia dito. Você não deveria estar aqui, sabe? Você está no trem errado. Essa não é a sua linha. Fora da janela, outra estação passou. Meus olhos se voltaram para o painel, com todas as pequenas luzes. 2 paradas para salvação. O sussurro da cabine tinha começado novamente, mais alto do que antes, mas ainda abafado pelos sons dos trilhos e pelo ar apressado que sussurrava do lado de fora. Eles estavam falando de mim. A atmosfera começou a ficar opressiva. A tensão da multidão pesava como uma pedra em meu peito e minha respiração ofegou. Cada inalação era uma luta. Meu peito chiava. Minha companheira então sentiu meu desconforto. Gostaria de poder ajudar. Disse ela tristemente. Isso vai parar quando chegarmos ao final da linha. Eu acho. Seus olhos se iluminaram ao pensar então. Ela se virou e subiu no assento, com os joelhos sobre os plásticos, as palmas no vidro frio. Mesmo com o rosto pressionado contra o vidro, ele não embaçou nem um pouco com sua respiração. Aqui, por que você não pega isso? Eu não precisarei disso para onde eu vou. Ela apalpou o vestido e separou a flor branca e a pressionou em minhas mãos. O cheiro doce do lírio tirou minha atenção da dor no meu peito. Chegamos! Ela estava tremendo de emoção quando o trem começou a diminuir a velocidade. Eu olhei para o quadro de LEDs acima da minha cabeça. Todas as luzes do mapa estavam apagadas. Onde diabo estávamos? Ela segurou meu queixo em suas mãos. E foi só então, com os braços tão perto do meu rosto, que eu finalmente vi a rede de finas linhas brancas que cruzavam seus antebraços. Ela percebeu o meu olhar. Encolheu os ombros envergonhada. A prática leva à perfeição. Disse ela timidamente. Ela franziu a testa então. De repente séria novamente. Essa parada é para o resto de nós. Você não pode se juntar a nós. Você tem que ficar aqui. Ela se inclinou para frente, rapidamente, e me deu um beijo na bochecha. Seus lábios frios queimavam como um cubo de gelo. As pessoas na cabine rapidamente voltaram sua atenção para a plataforma que se aproximava. Eu senti o peso do meu peito aliviar. Os sussurros então tomaram conta do vagão, quando eles apontaram para as janelas e começaram a conversar animadamente. A plataforma se aproximou. E que visão! Eu não reconheci os azulejos ou os cartazes. Eu devo ter tomado esse trem 1000 vezes. Eu poderia ter fechado meus olhos e nomeado cada estação em ordem e o tempo entre elas se eu quisesse. Mas eu ainda assim estava perdido. Não havia nada no lugar que pudesse me ajudar a me localizar. Sem sinais, sem placas. O que a plataforma tinha eram pessoas. Um mar de cabeças e rostos, todos esperando, ansiosamente. Quando a porta se abriu, deixou entrar então o rugido da multidão lá fora. Gritos, risadas, urros e lágrimas. Tantas lágrimas. Os passageiros saindo do trem, se atirando no mar de pessoas. Eu vi um dos meninos do exército abraçar um cavaleiro mais velho, também vestido com as fardas militares. Nada daquela coisa nova e envelhecida que pixelava uma camuflagem. Mas era uma verdadeira farda da velha guarda, com grandes manchas verdes e marrons. A semelhança entre os homens era clara.
Eles se separaram então e o jovem apresentou seu pai para o seu amigo. O homem mais velho o abraçou tão fortemente quando tinha abraçado seu próprio filho, segundo mais cedo. O grupo de adolescentes gritava e saltava enquanto empurrava a multidão, procurando alguma nova aventura pela noite. Eu peguei o último vislumbre dos cabelos loiros do jogador de basquete, quando eles apareceram em uma esquina. O velho que estava sentado perto de mim tinha encontrado uma moça elegante, aparentando estar em seus 30 anos, com um vestido sol claro que parecia não combinar com o frio congelante do inverno. Eu fiquei com a sensação de que eu tinha confundido o velho. Olhei de novo e não era mais o senhor, mas era um casal jovem, rindo no auge de suas vidas. Não, era o mesmo casaco, e eram os mesmos traços que antes estavam retorcidos numa expressão de raiva, mas que agora estavam iluminados com uma alegria feroz. Assim que as portas do trem sibilaram, eu vi a garota que estava sentada ao lado do trem. Ela estava com lágrimas, com os braços em torno de um casal bem vestido. Ela acenou para mim quando o trem saiu da estação. Eu acenei de volta. Minhas pernas tremeram quando eu saí do trem na minha parada. A plataforma estava tranquilamente deserta. Eu assisti enquanto o trem chiava na escuridão, distante do túnel. Eu toquei delicadamente o lugar adormecido da minha bochecha, onde a menina tinha me beijado. Meus dedos ficaram molhados. Eu nem sequer me lembro das lágrimas caindo. Meu nariz foi de repente então assaltado por um cheiro rico e espesso de estufa. Matérias vegetais em decomposição. Eu peguei o lírio no bolso do meu casaco, onde a estranha garota tinha deixado. As pétalas brancas estavam secas, no ponto de desmoronarem e mancharem minha mão com o preto da podridão. Deixei-as cair dos meus dedos e assisti se desmancharem no chão da estação. Me sentei ali, como um floco de neve congelado no concreto cinzento, estático e molhado. Olhei para o piso um bom tempo, antes de começar a minha longa caminhada para casa.